Olá, eu sou o professor Roberto Vasco, da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, em mais uma aula do programa de treinamento sobre trovas. E essa aula foi dada no dia 3 de outubro de 2024 e em duas partes: sentido e construindo trovas. Parte 1. Analisar sentido. Antes, nós vamos fazer um comentário breve sobre a definição de trova, que nós já fizemos nas aulas anteriores. A trova é uma composição minimalista. Ela tem uma única estrofe de 4 versos, rimando a primeira o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto. Essa rima ela é exigida para efeito de concurso. Não é errado você rimar a primeira, a segunda, a terceira com a quarta, nem a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Mas para efeito de uniformização em concurso, geralmente é adotada a rima do primeiro com o terceiro verso e do segundo com o quarto. A rima ela é uma coincidência de sons. Né? Então, os sons terminam de forma igual. Né? Ou seja, eu vou exemplificar, vocês vão ver. E a métrica dá a ideia de contagem do tamanho de cada verso. Né? Para a trova, a contagem adotada é heptassilábica. Mas essa contagem ela é feita pelos sons, os impulsos sonoros daquilo que se fala. O trovador não separa sílaba. O trovador conta impulsos sonoros. Tá? Então, o que foi feito? Para analisar o sentido, mas antes vamos falar primeiro também sentido. Além de eu ter uma composição de uma estrofe de 4 versos, onde eu tenho uma rima e tem a métrica, eu preciso de ter também o sentido completo. Ou seja, todos os 4 versos, ao longo dos 4 versos, você tem que exprimir uma ideia completa. Você não pode, por exemplo, dizer tudo que você quer dizer nos 2 primeiros versos e usar os outros 2 para outra ideia ou outra coisa. Não. Você tem que completar a ideia nos 4 versos da estrofe, ao longo dos 4 versos. A trova também não tem título, né? E tem algumas regras que nós vamos discutindo ao longo do tempo. Algumas nós já passamos nas aulas anteriores. Foi dada uma frase, uma trova bastante conhecida, que está na porta da casa do presidente Cléris Zé Borges Santana. Está impressa no azulejo, na porta de entrada, no muro de entrada da casa dele. E diz assim: nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. Então, vocês examinando o sentido, ele disse que existe uma casa simples, singela, onde mora um trovador. Então ele disse que quem mora ali é um trovador e a sua mulher, e o núcleo é o amor, né? Que nos dois habitantes manda o amor. Então eu tenho ao longo dos 4 versos da trova, ele completou uma ideia. Isso aí é o sentido, analisar o sentido. Agora, eu peguei uma frase também, aliás, uma estrofe,
no caso aqui é uma trova. Eu peguei uma trova conhecida, de um autor conhecido, é o Nealdo Zaidan, residente em Anchieta, premiadíssimo no Brasil inteiro, né, e até no exterior. E colei uma postagem que ele fez aí no WhatsApp para colocar de exemplo aqui. Então ele diz assim: alongando os dias meus, sigo firme nesta lida, com suprema fé em Deus e confiança na vida. E mandei analisar o sentido. Então, agora, só para fixar um pouco as aulas anteriores, vamos checar a rima. Então ele rimou meus com Deus, lida com vida. Ou seja, alongando os dias meus, sigo firme nesta lida, com suprema fé em Deus e confiança na vida. Então ele rimou meus com Deus e lida com vida. Examinando a métrica, vocês vão lá, olhem, contagem nos dedos, como eu já havia comentado antes, como criança faz para aprender. Alongando os dias meus, sigo firme nesta lida. Então, vocês estão vendo que tem 7, né? Essa contagem, dependendo das junções de vogais e outras coisas que aparecem nas regras que nós vamos comentar depois, ela está sujeita a mudança, né? Então, às vezes você conta, um cara que está acostumado a separar sílaba na escola e chega aqui e quer contar a mesma coisa e não fica exatamente igual. Por exemplo, alongando os dias meus, se eu fosse separar as sílabas, alongando os dias meus, aí daria 8. Mas acontece que eu tenho uma junção de vogal aqui. Alongando os, eu falo alongando os, né, dias meus. Eu juntei essas duas vogais. Vai aparecer muitos casos desse aí. Mas vamos ao sentido, né? Vamos analisar o sentido, que a proposta aqui é analisar sentido. Alongando os dias meus, sigo firme nessa lida com suprema fé em Deus e confiança na vida. Ou seja, o núcleo aqui é a suprema fé que ele tem em Deus. Por isso que ele confia na vida. E ele arranjou um jeito de dizer toda essa ideia nos 4 versos dessa estrofe aqui. Né? Alongando os dias meus, sigo firme nessa lida, ou seja, a lida que é a luta pela vida, o dia a dia, com suprema fé em Deus e confiança na vida. Ele tem confiança na vida porque tem fé em Deus. Então eu completei um sentido aqui. Né? Essa é a prova do Nealdo Zaidan. Agora, eu peguei uma prova do nosso confrade Jacimar Bertbot, está muito bem evoluindo nas provas, e pedi para analisar o sentido. Ele, como é um biólogo, uma pessoa ligada à natureza, se encanta com a natureza, além de poeta, ele é um biólogo. Então a natureza impressiona muito a ele. Por isso o tema que ele construiu, o sentido de tudo que ele disse está ligado à natureza. Ele diz assim: esse barulho do vento é minha linda canção. Nele fico muito atento, palpita meu coração. Ou seja, ele exprimiu, nesses 4 versos da trova, ele exprimiu uma ideia. Né? Ele se encanta com o vento. Para ele, o soprar do vento soa como uma linda canção. Né? Por isso ele presta tanta atenção e palpita o coração de felicidade. Ele se sente feliz
ouvindo o barulho do vento como se fosse aquilo uma canção para ele. Né? Ele exprimiu tudo isso aí numa única trova. Bom, aí você analisando agora, né, só para fixar as aulas anteriores, analisando a rima, ele rimou vento com atento e rimou canção com coração. Né? E a métrica, esse barulho do vento. Então, tem 7. Por que vento não tem mais um assílabo? Porque a primeira regra diz que a contagem para na última sílaba forte. Então, quando você é vento, como ele está na última, é a última palavra, ele termina em vem. Vem. O TO não conta mais. Então, esse barulho do vento. Então, 7. Fica aí. Né? E a rima, como eu disse, ele rimou vento com atento e canção com coração. Vocês vão ver que nem sempre é fácil rimar. Parece fácil, mas acontece que dependendo do tema que você escolhe, das palavras que você usa, algumas palavras são ricas em oferta de rima, outras são pobres, e outras quase não tem. Por exemplo, se arranjar uma palavra que rime com mãe, vai ser difícil para você não vai conseguir. Então, a ideia, o cara é obrigado a usar a palavra mãe, ele teria que colocar no meio da frase, ou no início, arranjar um jeito de encaixar aí e rimar de outro jeito. Ela não precisa de rimar, ela teria que conter a palavra, por exemplo. Geralmente é pedido assim. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é o cara construir trova. Lá na frente, na hora de construção, nós vamos abordar esse assunto aí. Agora nós vamos passar para a segunda parte. Construindo trovas. Ensinar como se constrói uma trova. Na verdade, ensinar é um termo meio inapropriado. Ninguém ensina ninguém. O processo de aprendizagem, se a pessoa não exercitar muito, não tentar fazer muito, não adianta que não aprende. Trova é exercício diário. Né? Então, nós temos aqui, eu dei uma construção com palavras que terminassem, que rimassem falar e calar, por exemplo. Né? Aqui, para exemplificar, eu peguei, como sempre faço, uma conhecida música do Gilberto Gil, que fala, se eu quiser falar com Deus. Né? Então ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, que fechar os olhos meus e pensar menos veloz. Essas segundo e terceiro, esse terceiro e quarto versos, eu que coloquei para completar. Por quê? Porque eu precisava de rimar alguma coisa com Deus e alguma coisa com voz. Né? Notar que, nesse caso aqui, falar e calar está no meio do verso. Né? O verso é cada linha da estrofe. Né? A trova é um poema de uma única estrofe de 4 versos, com rima do primeiro, o terceiro verso, o segundo com o quarto. E a métrica, o tamanho do verso, são contagem de 7 sons, 7 impulsos sonoros. Né? Então, ó, se eu quiser falar com Deus, então deu 7 impulsos sonoros. Agora, eu peguei o mesmo exemplo e coloquei o falar e calar no final. Né? Ele estava no meio de cada verso, eu coloquei lá no final. Ficou assim, se com Deus quiser falar, num momento de oração, precisamos nos calar
e abrir nosso coração. Então, a métrica ficou certa. 7 impulsos sonoros para cada verso. Cada verso é uma linha do poema. E eu rimei falar com calar e oração com coração. Essa foi a minha. Como é uma aula participativa, todo mundo trabalha e expõe o que fez. Se errou, não tem problema, porque para nós o erro é precioso. O erro aqui não é demérito. O erro é precioso porque ele funciona como um instrumento pedagógico. Serve para ensinar. Né? Então eu tenho erra, a gente explica o que está errado, por que está errado e como se faz o certo. Isso é um processo de aprendizagem. Por isso que nós chamamos aqui o erro de precioso. Cada um fez a sua, cada um errou em algum ponto, a gente consertou, o grupo todo deu opinião e com isso nós crescemos juntos. Esse é o nosso objetivo. Peguei agora umas composições conhecidas também, são 2 textos bíblicos, que a Bíblia todo mundo, a maior parte conhece, já viu uma vez na vida pelo menos, e onde continha a palavra luz. Quer dizer, você vai encontrar em vários lugares da Bíblia. Eu usei aqui um texto do Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, versículo 14, e peguei o outro do Gênesis, né? Criação do mundo. Né? Então, o que nós fizemos aqui, eu coloquei aqui, palavra luz, né? Foi exigido. Então eu coloquei, nós somos a luz do mundo e nosso grande penhor. Conhecimento oriundo do Evangelho do Senhor. Por quê? Porque eu estou tirando do Evangelho de São Mateus. Tá? O que foi feito aqui? Foi a rima de mundo com oriundo, né? E penhor com senhor. A métrica, nós somos a luz do mundo. É 7. Né? Se vocês analisaram, as outras estão nessa mesma construção, com a mesma consideração para métrica e para rima. Agora, vamos fazer o mesmo exercício colocando a luz que estava no meio do verso, colocando lá no final. Isso é importante fazer para que as pessoas percebam, porque às vezes, quando você passa uma palavra, dependendo da palavra que você está usando, quando você passa uma palavra do meio para o final, ela às vezes diminui uma sílaba ou duas. Então, por quê? Porque a contagem só vai até a última sílaba forte. Por isso, é bom fazer esse exercício. Então, eu coloquei aqui, já numa frase no texto do Gênesis, foi dito que exista luz, palavras do Criador. A nossa luz é Jesus, nosso Rei e Salvador. Então, ali eu consegui rimar luz com Jesus e Criador com Salvador. Né? E a métrica, foi dito que exista luz. Aí vocês estão vendo, deu 7, mas eu não falei que exista, não. Que exista, né? Então, eu disse que o trovador não separa sílaba. O trovador conta impulsos sonoros. Então, vamos lá. Foi dito que exista luz. Então, que exista que? Foi dito que exista luz. Isso nós já falamos nas aulas anteriores, eu estou só fazendo o exercício de fixação aqui. Obviamente que
como eu já disse antes, é uma aula participativa, cada um fez a sua. Né? O trovador, você pode pegar 10 trovadores melhor do mundo que não vão conseguir fazer igual nunca. Cada um vai fazer do seu jeito, colocar a ordem das palavras de um jeito, rimar de um jeito, e cada um tem a sua. Não há jeito de coincidir, é muito difícil. Nesse exercício seguinte, o tema é livre. Né? Aí continuamos com o assunto de construir trova, e o tema dessa vez é livre. Porque muitas vezes no concurso eles falam assim, ó, o tema é livre. Outro fixe um tema, dá uma palavra ou duas e você tem que obrigatório de aquilo aparecer no seu texto. Mas aqui é construir trova com o tema livre. Cada um pega o tema que ele quiser, o assunto que ele quiser, e desde que ele faça uma composição de uma única estrofe que contenha 4 versos que rime o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, e que a métrica seja heptassilábica, ou seja, 7 sílabas contadas pelos os impulsos sonoros, não tenha título, ele está construindo uma trova. Agora, o sentido que ele vai fazer também é obrigatório você dizer alguma coisa, né? Porque senão você fala uma frase desconexa, que não tem nada a ver uma com a outra, e não tem um sentido correto ou completo. Aqui eu usei, no meu caso, né, porque cada um fez a sua, eu coloquei uma musiquinha de Natal, né, muito conhecida, e troquei algumas palavras para que eu conseguisse virar uma trova. Né, porque nem sempre as músicas conseguem ser uma trova. Né? Muitas vezes falta uma rima, às vezes falta a métrica, não corresponde, às vezes tem licenças poéticas que são proibidas em concurso. Por exemplo, licença poética, nós vemos muito em música, em vez de dizer para, a pessoa diz pra. Pra tem um nome próprio, uma fonética, que quer dizer, que chama-se síncope. Né? A síncope, como qualquer das outras licenças poéticas citado lá na regra 10 do Decálogo de Metrificação, não são permitidas para efeito de concurso. O cara é eliminado se colocar. Desconta, o ponto, ele é mal avaliado. Então, só um lembrete. Então, eu peguei uma música de Natal, dei uma distorcida nas frases aqui para poder eu conseguir construir a trova, mas eu mantive o sentido. Uma música natalina, né? Natal, Natal das crianças, da estrela guia de luz, que nos enche de esperança, pois nasceu o nosso Jesus. Então eu rimei criança com esperança e luz com Jesus. Né? Senhor, Natal, Natal das crianças, tem 7. Da estrela guia de luz, tem 7. As outras também. Então, essa é a maneira da pessoa construir a trova. O que eu precisei? Eu precisei de pegar essa criança que aparece lá no final do primeiro verso e arranjar alguma coisa. No caso, a terceira aqui ficou no singular, a primeira está no plural, mas para efeito de som o S não aparece. Então, crianças, esperança, esse ânsia que sobressai. Tá? Da estrela guia de luz, luz por Jesus. Então termina em luz também. É isso, você vai arranjar alguma coisa para fazer a rima, primeiramente, e contar para ver se a métrica está certa. E depois ver se o sentido completo da frase está atendendo. Né? Sem querer desanimar ninguém,
as pessoas sentem muita dificuldade em encontrar rimas, né? Realmente não é tão fácil assim, né? Tem palavras que são ricas em oferta rimática, tem outras que são pobres. Se a pessoa precisar de rimar alguma coisa com mãe, está lascado, porque ele não vai achar, né? Então, tem palavra que tem uma rima, duas rimas, tem outra que tem mais de 10, 20. Então, é desse jeito. Mas é um exercício, né? Então, é uma coisa interessante para a gente. Evoluindo um pouco mais na construção de trovas, dessa vez foi pedido para transformar em trova uma estrofe que não é trova. Então, eu dei como exemplo uma estrofe de um poema de Gonçalves Dias, bastante conhecido. Na verdade, isso aí não é o poema inteiro. Eu tirei uma estrofe de um poema maior. Aquele que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Bom, então eu instiguei o grupo a pensar, primeiramente, por que aquilo que estava escrito na estrofe não era uma trova. Então, a ideia é porque faltou o quê? A rima. Porque sabiá rima com lá, mas palmeiras não rima com gorjeio. Então, eu preciso de fazer com que essa rima apareça. Eu teria que trocar ou palmeiras, ou gorjeio, ou os dois, né? O que eu fiz aqui, para não mudar muito o sentido? No meu caso, né, porque cada um fez a sua, eu coloquei lá: palmeiras da minha terra, onde canta o sabiá, seu canto, linda quimera, que ainda ouço por lá. Então eu fiz isso aí, por quê? Porque aí eu rimei o terra com quimera e o sabiá com lá, né? Então, foi um jeito que eu arranjei para fazer transformar isso numa prova. Evidentemente que isso aí foi feito assim, durante uma aula com tempo escasso. Geralmente a gente dá 1 minuto e meio, 2 minutos, até 5 minutos, se for uma coisa muito difícil, mas feito assim tão rapidamente, às vezes a pessoa não tem oportunidade de pensar melhor, geralmente o trovador, quando está fazendo concurso, por exemplo, o cara faz umas 10 lá e analisa qual que está melhor e escolhe uma depois. No caso aqui foi aula, uma coisa assim, rápida e instantânea, né, praticamente. Lembrando que o trovador não é repentista, né? Trovador é uma coisa, repentista é outra. O cara não, você faz uma trova para mim aí, e o cara sai com todos os quesitos necessários e faz na hora. Às vezes o cara, por questão de fazer todo dia, ser acostumado a fazer, o cara faz. Mas não é repentista, né? Às vezes o cara demora, dependendo do tema, dependendo da cabeça do cara naquela hora. Às vezes você está com 1000 problemas na cabeça, você não vai conseguir se fixar naquilo ali e produzir uma coisa boa. Ou então alguém chega para o poeta e fala assim: não, faz um poema aí para mim. Peraí, o trovador, o poeta, de maneira geral, não é nenhuma torneira, não, que você abre e sai alguma coisa. Esse cara tem um momento, tem uma reflexão, ele tem uma contemplação, e tem todo um conjunto para ele fazer. Então, tem essa coisa aí na construção da tropa, que só a pessoa fazendo muitos exercícios que ele vai conseguir. E outra recomendação: quem não lê, não escreve. Então, se a pessoa não lê ou lê pouco, ele não tem uma boa ortografia, ele não constrói um bom texto, ele não tem uma concisão de ideia, ele não consegue exprimir aquilo ali, sintetizar e tudo. Então, tem se você lê muito, aquilo ali começa a aparecer quase que naturalmente, né? Você pega um livreto de concurso, de trovas aprovadas no concurso, lê várias delas, por exemplo, aí você está
captando aquilo ali, e com o tempo, e você começa a escrever também, você vai notar que a sua fluência é muito maior. As trovas, as rimas começam a aparecer melhor, mais rapidamente, mais facilmente. Então, esse exercício de ler e tentar fazer, tentar escrever, ajuda muito. Tomamos agora um caso parecido. Transformar em trova alguma coisa que não é a trova. Primeiramente, as pessoas vão examinar por que não é trova, o que falta para ser uma trova. Então, eu usei aqui um exemplo de uma, acho que até uma cantiga de roda, um versinho conhecido, as pessoas cantam aí, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas e brilhantes para o meu amor passar. Aí, a primeira ideia que eu instiguei os participantes a observarem é por que isso não é uma trova. Então, a ideia foi examinar verso a verso e ver o que está faltando para que seja uma trova. Então, vamos lá. Se essa rua fosse minha, eu não tenho nada que rima com minha. Ladrilhar rima com passar, mas minha não rima com brilhante, então faltou uma rima. Então, por isso não é uma trova. Então, a ideia aqui agora era fazer com que essa estrofe virasse uma rima. Aí o que eu precisava? Se eu tiver manter minha, eu tinha que alguma coisa rimar com minha. Ladrilhar eu podia manter, ladrilhar com passar porque já rima. Mas eu tinha que rimar alguma coisa com minha. Aí eu teria que trocar ou minha, ou brilhante, ou as duas. Mas aí eu corro o risco de mudar o sentido. Então eu vou aproveitar o sentido que já existe e vou mudar o mínimo possível. Então o que eu consegui fazer aqui é, se essa rua fosse minha, quer dizer, mantive. Eu mandava ladrilhar, mantive. Com brilhantes em pedrinha, ou seja, eu só peguei a frase anterior e inverti. Com brilhantes em pedrinha para o meu amor passar. Com isso, eu consegui fazer minha rimar com pedrinha e ladrilhar rimar com passar, e virou uma trova. Obviamente que eu tenho que ver ainda se a métrica ficou correspondendo para ser uma trova, né? 7 sílabas contadas pelo som, e se eu tenho um sentido completo. O sentido eu já tenho, né? Porque eu mantive o sentido construído antes. Agora vamos lá. Se essa rua fosse minha, então tem 7. Por que não é minha? Porque pela primeira regra, a contagem para na última sílaba forte. Mi. O resto não conta mais. Né? Então tem aqui. Se essa rua fosse mi. Por que eu não disse se essa, eu disse se essa? Aí eu tenho uma junção de duas vogais. Vai ser um tema de exercício de aulas futuras. Nós já falamos, comentamos anteriormente, mas nós vamos falar um pouco mais adiante. Mais um caso parecido. Dessa vez, eu peguei uma estrofe daquela que as crianças usam, né, para recitar e aprender a falar e tudo, e as crianças até com aquela graça natural, né, as pessoas riem, acham bonito e tudo, mas eu peguei essa coisa aqui para transformar em trova, né? O nosso caso aqui é transformar em trova. Eu peguei aquela conhecida estrofe que ia assim: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, mamãezinha quando deita põe a mão no coração. Aí a primeira coisa que as pessoas olham e questionam, por que não é uma trova? Né? Se eu estou pedindo para transformar numa trova, é porque isso não é uma trova. Por que não é uma trova? Aí eu tenho aqui, o chão rima com coração, segunda com a quarta. Mas eu não tenho nada que rima com nasce nem com deita.
Então eu teria que mudar ou o nasce, ou o dele, ou os dois. Aí, só que se você mudar muito a palavra, pode ser que você acaba mudando o sentido, ou acaba dizendo outra coisa. Então você tem que arranjar um jeito de não mudar muito o sentido e arranjar uma palavra que consiga rimar. No meu caso aqui, né, porque cada um fez a sua e tentou fazer e tudo, então nós temos lá, batatinha quando nasce, eu mantive. Se esparrama pelo chão, eu mantive. Só que eu tinha que rimar alguma coisa com nasce. A ideia que me ocorreu na hora, assim, rapidamente, foi alface, que parece um pé de alface ou será por ilusão. Né? Então, por quê? Porque às vezes ele parece um pé de alface, porque a lastra, né, ele vai caindo pedaço no chão, nascendo outra, uma raiz interrompe, aparece outra lá na frente. Mas às vezes pode ser ilusão, às vezes não é alface, às vezes é outra planta qualquer. Ficou uma coisa assim um pouco forçada, né? Porque é, a alface não tem nada a ver com a mamãezinha leitona, mas foi um jeito que eu tive de transformar em trova e naquele tempo escasso, né? Porque naquela trova, naquela aula assim, em equipe participativa, geralmente a gente dá um minuto e meio, dá até 2 minutos e meio, quando é muito complicado, dá 5 minutos. Mas não é muito fácil de fazer essas coisas assim. O próprio trovador mesmo, dependendo da hora que você chamar o cara lá, às vezes o cara está com um monte de problema para resolver na cabeça, tem outras coisas para ver antes ou depois, né? Então é difícil você fazer em pouco tempo. Às vezes as pessoas te chamam aí, faz aí para mim. Não é assim, né? O trovador, o poeta, de uma maneira geral, as coisas não saem. Faz uma trova aí para mim, faz um poema para mim. E o trovador, o poeta, não é de uma torneira que você abriu e sai alguma coisa. Tem aquele momento, tem a inspiração, tem a contemplação, aquelas coisas. E aquilo ali, às vezes, numa aula corrida, com o tempo muito escasso, geralmente com o tempo para acabar ali, é difícil você fazer uma coisa de muita qualidade. Às vezes, como eu já disse, o trovador ele vai participar de um concurso, às vezes o cara faz umas 10 trovas lá e escolhe a que está melhor, né? Porque ali, além da rima, métrica e coisa, ausência do título e sentido completo, o cara, se é para concurso, ele vai estar preocupado com ortografia, com as palavras que têm sentido ou não de dizer ali. Então tem todo um universo que a pessoa observa. Mas ali, naquele momento, está valendo. Né? E os erros que as pessoas cometem servem para a gente apontar o que está errado, por que está errado e como seria acertar. Muitas vezes acertar não é tão simples assim. Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, acerta aí para mim a prova. Não faça isso. Por quê? Primeiro que a pessoa não aprende, ele vai fazer uma coisa que não é dele, dá muito trabalho, às vezes não corrigir é muito mais difícil do que criar, né? E tem um ditado que diz assim, que a emenda sempre fica pior do que o soneto. É exatamente por isso, que o soneto, quando você tenta consertar, ele fica muito pior do que antes, né? Então você tem que já fazer ele nascer correto. Né? É muito difícil, mas a pessoa consegue. Então tem essas observações. Né? Nós estamos no curso aqui de trova, exatamente para discutir esses detalhes que o trovador encontra quando ele está produzindo trovas. É isso aí. Uma outra forma de instigar o pessoal foi propor um tema que não é bem um tema livre, né? Porque ele é um tema bíblico, específico, porque eu tirei de um Salmo de Davi, o conhecido Salmo 23,
e as pessoas juntar a ideia, né? Sintetizar a ideia que tem nesse poema de Davi aqui e construir uma trova, né? Então, você olhando assim, é um texto, né? Bonito, um palavreado bonito, mas ele é uma trova e não tem rima, nem métrica, nem nada, ele é em prosa, é um poema em prosa. Mas ele tem aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então, eu tenho um texto, tenho um sentido, né? E agora, ou seja, eu tenho um louvor ao Senhor, um reconhecimento do Senhor como o meu guia, o meu pastor, e informando as coisas boas que ele faz pela vida da gente. Só que eu quero isso aí em trova, né? Então, para eu fazer isso virar uma trova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um poema de uma única estrofe, seguindo a definição da trova, que tenha 4 versos, que tenha cada verso uma contagem heptassilábica, né? São 7 impulsos sonoros contados, e que haja rima. Então eu preciso de construir. Esse aí é um exercício um pouco mais pesado. Pesado porque ele exige um pouco mais de criatividade, né? Evidentemente, quando a pessoa já está mais acostumada, ele vai sentir menos dificuldade do que uma pessoa que está iniciando, que não fez nenhuma, né, ou que já fez uma ou duas só. Então, vamos lá. No meu caso, que cada um fez uma, como eu disse a vocês no início, é um trabalho em equipe, todos trabalham junto, né? Ali não tem mestre, nem professor, nem uma de influente que o outro, eu trabalho em equipe. Todo mundo trabalha, todo mundo discute, todo mundo faz a sua, e cada vez que alguém erra é uma maravilha para nós, porque o erro aqui ele é precioso por ser um instrumento pedagógico feito para o cara poder aprender. Então, quando o sujeito erra, ele aprende. Quem nunca errou, provavelmente nunca aprendeu. Porque aqui nós pegamos aqui o que o cara errou, por que errou, onde que está o erro, como é que faz para tentar consertar, quais são as formas de evitar aquele erro. Então, tudo isso aí é um aprendizado. No meu caso aqui, que eu consegui fazer, eu coloquei assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mantive, porque aí eu estou mantendo o sentido anterior ali. Aí eu completei: ao seu nome, por amor, meu caminho guiará, para não fugir muito do sentido. Então eu rimei o pastor com amor e rimei o faltará com guiará. E examinando a métrica, o Senhor é o meu pastor, né? Nesse caso aqui, eu contei até o or aí, pastor, porque a última sílaba forte caiu, coincidiu na última sílaba também, né? É, e nada me faltará. Aí vocês observam também que se eu disser nada me faltará, dá 6. Só de eu colocar um E na frente, já dá 7. E no caso aqui foi possível, né? E nada me faltará. É um macete também que o trovador tem para fazer isso aqui na hora. Evidentemente que isso aqui é um exemplo entre milhares que as pessoas possam fazer, e foi feito, como eu disse, também no tempo exíguo. Geralmente a gente dá 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, até 5, 6 minutos, uma coisa muito difícil. Mas geralmente é feito ali na hora,
né? Com o tempo pequeno, e cada um precisa do tempo dele fazer, então tem que fazer o jeito de todo mundo fazer o seu. Agora, esse fazer na hora instantaneamente não produz a ideia de que o trovador é repentista. O trovador não é um repentista, né? Que fique bem claro. O trovador é um poeta que tem o seu processo de criação lá, mas ele não é repentista, porque ele é obrigado a analisar, ele tem que seguir os critérios, as exigências para que seja uma trova. Então, tudo isso aí exige pensar, né? E um repentista normalmente não consegue fazer isso aí, seguindo todos esses detalhes, né? Então, isso aí um assunto que a gente tem que discutir, porque são dificuldades que aparecem no dia a dia do trovador. Chegamos ao fim da aula e eu gostaria de agradecer muito aos nossos pacientes, espectadores, e prometer que estaremos na próxima aula, lembrando que essas aulas são marcadas pelos próprios interessados, né? O professor vai lá e atende ao pedido. O cara, se ele quiser, ele marca e, por favor, claro, compareça, né? Então, nós vamos continuar com as outras aulas que já estão devidamente planejadas e nós já temos pessoas querendo, né? E se aparecerem novos que vão começar ainda, que façam outra turma. Lembrando que, como é uma aula participativa, e não é conveniente colocar mais de 4 pessoas. Geralmente nós colocamos 4 pessoas por cada aula. Muito obrigado.